Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos sombrios no mundo. E isso significa que, a qualquer momento, o Senhor Jesus Cristo vai retornar. Se a gente olhar para a Bíblia, as profecias já estão se cumprindo. E nesse vídeo aqui, nós vamos analisar talvez o maior sinal de que nós já estamos nos últimos dias da igreja. Preste atenção nesse vídeo, porque você vai ver exemplos do que eu estou falando. E também verá aqui palavras de homens de Deus, grandes profetas, que estão avisando a igreja para que ela desperte imediatamente desse sono espiritual. E para você que está chegando no meu canal agora, seja bem-vindo. Peço que você se inscreva e que você também curta e compartilhe esse vídeo aí com as pessoas do seu WhatsApp, com as pessoas da sua igreja. Vamos levar a verdade da mensagem para o maior número de pessoas, ok? Muito obrigado. Eu quero 2 grupos na internet. Você que tem fé para fazer R$777, 777. E você que não tem condição, porque está passando uma guerra também na vida financeira, você não precisa mentir para o Espírito Santo, você não precisa dar nada. Você vai fazer R$77. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. É a perfeita descrição de hoje. Meus irmãos, quando nós olhamos para as cartas escritas pelos apóstolos da igreja, uma das características mais importantes que a gente vai encontrar nessas cartas é o seguinte: além da defesa pela verdade, a defesa da verdade que os apóstolos faziam, nós também encontramos o combate à mentira. Em todas as cartas, seja de Paulo, de João, Pedro, seja a carta de Judas, todas elas têm a mesma característica. Além da defesa da verdade, você vai encontrar um sério combate à mentira. Principalmente o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, que sempre combateram ferozmente os falsos mestres e também as doutrinas de demônios que eram impostas já dentro da igreja da época. Daqui a pouco a gente vai ver trechos bíblicos aqui que comprovam isso. Mas eu quero que você, para começar, pense o seguinte: quando você defende a verdade do evangelho, é inevitável, preste atenção, igreja, é inevitável que você bata de frente contra um sistema de mentira. Um sistema de mentira que está implantado dentro da igreja evangélica. E quando você, com a ousadia do Espírito de Deus, se levanta contra essa mentira, meus queridos, você vai incomodar muita gente. Você vai bater de frente com muitas pessoas, e às vezes pessoas poderosas. Então guarde o seguinte: nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai conseguir defender a verdade sem que você tenha que combater a mentira. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Tessalônica, e a partir desse texto aqui nós vamos desenvolver a ideia daquilo que eu estou falando. Preste atenção aqui, gente. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Meus irmãos, essas palavras aqui do apóstolo Paulo são seríssimas. Na época do próprio apóstolo, já tinham pessoas falando que a ressurreição tinha passado, que Jesus já tinha voltado, ou que Jesus ia voltar naquela mesma semana. Havia muito engano religioso, muitas falsas pregações e falsos pregadores já dentro do próprio sistema da igreja da época. E grande parte das epístolas que foram escritas, além, é claro, de transmitir a doutrina apostólica para os cristãos, tinha como finalidade também o quê? Defender a verdade e prevenir a igreja contra a mentira. Paulo falou o seguinte: olha, espera aí, Jesus realmente vai voltar, mas antes que Cristo volte, haverão grandes sinais da volta do Senhor Jesus, mas um sinal específico
Paulo vai apontar aqui nesse texto. Ele diz o seguinte, olha, no versículo 3, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E o apóstolo Paulo, ele aponta a apostasia espiritual ou a apostasia da fé, meus irmãos, como o principal sinal antes da volta de Jesus Cristo. E aqui eu quero te chamar a atenção de uma coisa, preste atenção. Quando Paulo está falando de apostasia, meus irmãos, ele não está falando do afastamento de um cristão da igreja, ou do abandono de um cristão de dentro da igreja, ou do ajuntamento dos santos, como muitas pessoas pensam. Hoje nós temos aí, o movimento dos desigrejados. Mas preste atenção, irmãos, nem todas as pessoas que estão desigrejadas deixaram de ser cristãs, ou estão frias na fé. Muita gente hoje não está querendo mais pisar dentro de uma igreja evangélica pela quantidade de escândalo, pela palhaçada e pela quantidade de doutrinas de demônios e invencionices, misticismos, toda essa mandinga gospel que está se fazendo em nome de Cristo e que já estão cansando, enfadando as pessoas. Porque a apostasia que Paulo está falando é o seguinte, é a permanência da pessoa dentro da igreja, mas sustentada por falsas doutrinas, sendo guiada por falsos mestres, vivendo um falso evangelho. E isso aqui, meus irmãos, é o grande perigo da igreja evangélica. Vale lembrar que o evangelho, quando ele foi pregado pelo Senhor, quando ele foi nos dado pelo Espírito Santo, ele tinha duas características principais. Primeiro, a pregação da promessa da vida eterna. A Bíblia diz, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Qualquer outra coisa vem depois. Esse é o primeiro ponto. E segundo, meu irmão, o evangelho era um chamado à renúncia. Renúncia ao quê? A si mesmo e à glória deste mundo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas duas características marcam o evangelho, o chamado para a vida eterna, mas para você ganhar a vida eterna, você vai ter que abrir mão da glória, da vaidade e das ganâncias desse mundo. Mas de alguma forma, meus irmãos, preste atenção em mim, Satanás conseguiu distorcer isso na cabeça do sistema religioso evangélico principalmente, e ele convenceu os líderes religiosos de que o evangelho não é um chamado para renúncia, o evangelho não é um chamado para abrir mão da sua vida para ganhar a eternidade. Não, na cabeça deles e dos pregadores da teologia da prosperidade, o evangelho se tornou fonte de lucro, fonte de ganho, um tipo de lâmpada mágica que a pessoa esfrega e realiza todos os seus sonhos usando a Deus e o evangelho como um meio para isso. O diabo conseguiu colocar na cabeça desses pregadores que para servir a Jesus Cristo e para viver no evangelho, você não precisa mais abrir mão de nada. Você não precisa mais abrir mão do mundo, porque afinal de contas, Deus quer te dar a glória do mundo. Ele quer te dar dinheiro, Ele quer te dar fama, Ele quer te dar glória, Ele quer te dar aplausos, Ele quer te colocar num pedestal e Ele vai fazer tudo aquilo que você pedir, desde que você deu uma oferta muito generosa na igreja desses pregadores. E meus irmãos, isso aqui é apostasia. Isso aqui é o engano religioso. E o diabo conseguiu colocar no coração desses pregadores que isso é o evangelho. E nesse momento eu quero convidar você a fazer um exame aqui junto comigo em alguns vídeos de coisas que estão acontecendo dentro da igreja evangélica hoje. E eu peço o seguinte, meu irmão, usa a sua inteligência. Deixa a sua paixão por um pregador ou por uma igreja de lado. Deixa a sua super espiritualidade pentecostal de reteté de lado. E use apenas a inteligência baseado no que você conhece do evangelho. Vamos assistir esses vídeos e eu quero que você me diga. Pode colocar aqui nos comentários. Eu quero que você me diga se você consegue enxergar o Espírito Santo agindo nessa situação. Na postura de alguns pregadores, na postura de algumas pregadoras, em coisas que eles andam dizendo e fazendo dentro da igreja. Eu quero que você que está me assistindo aqui nesse vídeo, me diga se você consegue enxergar o Espírito Santo nisso aqui. Vamos lá. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som.
toda a fé do meu coração e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Veja, meus irmãos, a que ponto chegamos. Um grande líder como o Bispo Edir Macedo vai no programa lá da rede de televisão dele e diz o seguinte: olha, eu sou a favor que se tire a vida de crianças inocentes no ventre de suas mães. Quando a Bíblia diz não matarás, e a Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe Deus já nos conheceu. Então, meus irmãos, quando a gente olha um bispo dessa envergadura, um homem com tanto alcance, com tanta influência, dizer com uma boca desse tamanho que ele é a favor desse tipo de prática, que é assassinato, é crime, é pecado, a gente pensa o seguinte: olha quantas pessoas são guiadas e pastoreadas por homens como esse. Ideias como essas, meus irmãos, que são difundidas dentro dessas igrejas e levam as pessoas, cristãos, a pensarem da mesma forma. Nunca que um cristão vai ser a favor desse tipo de coisa, irmãos, porque isso é pecado, isso é crime. E ele chega sem se preocupar se está escandalizando a igreja evangélica, sem se preocupar no impacto que as palavras dele vão causar nas pessoas que são cristãs, conservadoras e que seguem o que a Bíblia diz. Eles não ligam, eles não estão nem um pouco preocupados com reputação, com testemunho, com o peso das palavras. Eles apenas falam, meu irmão, e não estão nem aí. É esse tipo de absurdo que está acontecendo dentro da igreja. E aí você me diz, você imagina o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro apoiando esse tipo de coisa? Pois é, meu irmão, eu deixo aí para você poder refletir. Mas não para por aí não. Olha esse outro vídeo aqui desse jovem pregador. Já fiz vídeo sobre ele aqui no meu canal. Para mim é apenas um bobo da corte que encontrou o nicho para explorar, tá ganhando muito dinheiro com isso e tá entretendo um bando de gente, desculpa, idiotizada que não conhece Jesus Cristo. Olha isso aí. Dá uma olhada aqui pra mim. Tem alguma tomada aqui perto de mim? Tem? Tem? É porque eu tenho luz própria. É porque eu tenho luz própria. Olha aí a luz própria dele, ó. Totalmente esquizofrênico, ó. Esse aí que você está vendo é o suposto, né, o auto-intitulado profeta mirim Miguel Oliveira, aquele que está acostumado a mentir dentro da igreja para iludir um bando de pessoas que infelizmente não conhecem o evangelho. E aqui ele diz o seguinte, olha, que não há nenhuma tomada perto dele dentro da igreja, e mesmo assim ele está brilhando. Por quê? Porque ele tem luz própria. É com esse tipo de palhaço, com esse tipo de idiota que as pessoas estão tendo que lidar dentro da igreja. Mas preste atenção, irmãos, eu acho bem feito. Sabe por quê? Porque os pastores estão pagando para ouvir isso aqui. Isso aqui, meus irmãos, é palhaçada, é puro circo. Para esse menino, isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui é tudo um grande espetáculo que ele está usando para se promover. E me admiro que tem pessoas nas igrejas do Brasil inteiro pagando 10, 20, 15 mil para esse menino fazer 1 hora de palhaçada para entreter as massas. Por quê? Porque isso vende, isso dá muito dinheiro, tanto para o bolso da igreja quanto para o bolso do pastor. Quer mais um pouquinho? Olha aí. Ai, meu, eu quero correr, eu quero correr. Ai, gente, sai! Sai da minha frente! Ah! Partiu Maracanã! Essa daqui é a senhora Camila Barros, que no início do seu ministério era uma pregadora seríssima. Quem viu Camila Barros pregando lá no início, né, não que ela tenha que ser uma pessoa de semblante fechado, mas ela era uma mulher que levava a fé a sério. O que aconteceu com a Camila Barros? Dinheiro. A Camila Barros, a mesma que estava cobrando aí 90 mil reais para pregar 1 hora. Se acha que eu estou mentindo, assista ao vídeo que vai aparecer aqui para você no final, onde eu mostro reportagens de televisão da senhora Camila Barros aí ganhando 90 mil reais para pregar o evangelho, por amor a Deus, e claro também embolsou aí 3 milhões de reais na conferência juntas em apenas 2 horas de show lá no Maracanã. E esse vídeo fala justamente isso, ela gritando empolgada porque ia para o Maracanã. Isso aqui que você está vendo, gente, é a postura
desses pregadores de hoje. São os pregadores desse espetáculo, desse circo. São as pessoas que mantêm a audiência para esse circo. Porque para eles, irmão, o evangelho é isso. O evangelho é uma fonte de ganho. O evangelho é um meio de promoção pessoal para eles colocarem muito dinheiro no bolso. E aí o que eles fazem? Eles vão para as redes sociais, criam espetáculo, criam audiência, se tornam influencers e depois cobram o que querem dos pastores e das igrejas. Então, gente, isso aqui que você está vendo é a apostasia espiritual acontecendo debaixo dos nossos olhos. Mas calma aí, irmãos, tem mais um pouquinho, olha aí. Essa aí que você está vendo, se eu não me engano, é a bispa Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. Isso mesmo, ó, ela está borrifando azeite sobre as pessoas, olha aí, borrifando azeite sobre as pessoas, fazendo aqui uma dedetização contra gafanhotos devoradores de dízimos. Meus irmãos, acredite se você quiser. Isso está acontecendo dentro da igreja, da suposta igreja de Cristo. Eu te pergunto, meus irmãos, para quê? Para que sair, gente, da simplicidade do evangelho para ficar fazendo essa palhaçada? Para quê? É o circo, meu irmão, é o espetáculo. Quando Jesus Cristo já não é mais o bastante para uma geração, quando Jesus Cristo já não atrai a glória de Deus, se perde, se vai de um templo ou de uma igreja e não se tem mais com que chamar a atenção das pessoas, começa-se, meu irmão, a inventar esse tipo de coisa. E quando não é esse tipo de prática aqui absurda, mística, essa mandinga gospel aqui usando azeite, que não tem nada a ver com a Bíblia, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a doutrina apostólica, usa-se de qualquer artifício, o que for preciso para manter a audiência interessada. E aí hoje, meu irmão, a igreja, para dizer que é espiritual, está vivendo disso aí, ó, histeria, loucura, o rapto da inteligência humana, as pessoas se comportando como bestas, jogando sal grosso no chão da igreja. Eu te pergunto, meu irmão, para quê? E eu falo para Deus, meu Deus, onde a igreja se perdeu? Quando foi que nós deixamos o evangelho simples, a pregação da salvação, do arrependimento, para nos tornarmos, irmão, esse bando de imbecis, esse bando de, desculpa a palavra, retardados religiosos, fazendo uma arruaça, um espetáculo desse? Meus irmãos, que vergonha, que coisa ridícula. Tá feio, meus irmãos, tá muito feio. Sabe, antes eu gostava tanto de ir em outras igrejas, sabe, visitar os irmãos, ouvir a palavra de Deus. Uns anos atrás era tão bom, mas hoje, irmãos, eu tenho até medo de sair da minha congregação para ir em qualquer outro lugar, porque a gente não sabe, irmão, o que vai ouvir. Às vezes a gente vai para uma igreja para ouvir uma palavra, para ser edificado, e a gente encontra esse tipo de coisa aí. É gente jogando azeite na cabeça do outro, é gente jogando sal grosso no chão da igreja, é gente arrancando até as calças da pessoa de tanto pedir dinheiro. Ou seja, o evangelho mesmo a gente não está ouvindo mais. É claro que tem igrejas sérias, tem, eu não posso generalizar, mas, meu irmão, a grande maioria já se apostatou da fé. São seitas demoníacas enganando pessoas por ganância, por dinheiro. E eu te falo uma coisa, meus irmãos, isso não vai parar. A tendência é que isso piore. Por quê? Porque a apostasia nos últimos dias é o sinal principal de que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E você que está na tua casa assistindo, junto com essa multidão que crê, eu quero convidar você que recebeu da palavra aí na tua casa, arrepiou, chorou, deu glória, que até o vizinho escutou. Cele essa palavra desse momento agora. Aí está o Pix da igreja, o QR Code. Faça a sua semente, faça a sua oferta. Tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Com certeza, né, Leonardo Salles? Você que aí ouviu a palavra, foi abençoada, se arrepiou, chorou, porque vocês acham que porque a pessoa se arrepia e chora, isso é espiritualidade. Agora bota a mão no bolso e manda um Pix pra cá. E quando eu falo, irmãos, aqui no canal, que muitas dessas práticas já saíram do campo da espiritualidade sadia e já são casos de psiquiatria, de tratamento psicológico para pessoas com problema de cabeça, muita gente acha que eu estou exagerando e que a minha crítica é pesada demais. Vamos assistir esse vídeo aqui e daqui a pouco eu comento. Hello, Acância. Chame na casa, chame na somigação. Digo eu assim pra ti, filho. Chama na miga na somigarras.
Aumenta este lugar de elevação. Porque não vai dar conta, hein? Digo eu assim para ti. Grande é o mover que eu tenho neste lugar. Chame nação me guiarras. Tu conhece a minha voz? Leste conoi tereplafa sumi de revia. Ayasu. Hananiase. Mariaso. Hai cantuifa. Hanayasu. Ergituiaso. Hanamananase. Pois é, irmãos, é muita palhaçada para pouco espaço. E alguém vai me falar, não, Carlos, é língua dos anjos, está profetizando. Não é língua dos anjos e não é profecia, gente. Ou é palhaçada, ou é problema psicológico. A pessoa finge que fala em línguas, o outro finge que interpreta, o povo finge que acredita e eles fingem que é Deus que está no lugar. Gente, não é possível, cara, pelo amor de Deus, não é possível que as pessoas não conseguem perceber a farsa, a mentira nesse tipo de coisa. Tá nítido, gente, tá nítido. Culto sem entendimento, sem noção nenhuma do que eles estão fazendo. Eles não têm a mínima noção do que estão fazendo. Mas como tem uma aparência de espiritualidade e basta falar um pouquinho enrolado, o povo ignorante, caipira da igreja evangélica, caipira no sentido espiritual, que não entendem absolutamente, parece que nada de Bíblia, dá glória e bate palma para esse circo, para essa palhaçada. Basta você ler as cartas de Coríntios que Paulo escreve sobre os dons espirituais e você vai saber que isso aí não tem nada a ver com doutrina bíblica ou com o Espírito Santo. Eu termino esse vídeo aqui, meu irmão, com uma mensagem de um homem que eu considero um profeta de Deus, um pregador do Evangelho, muito criticado, muito atacado, mas verdadeiro. Eu peço que essas palavras que você vai ouvir agora edifiquem a sua vida e te ajude a abrir os seus olhos para que você também não seja enganado. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência e fique aqui com essa mensagem final de alerta para você que é a Igreja de Cristo. Falsa teologia, falsa pregação, falsos cristãos por toda parte. Esse seria um grande sinal. 1 Timóteo capítulo 4 diz, que o Espírito diz veementemente, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e tendo comichão no ouvido, não suportarão ouvir as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Exatamente o que estamos assistindo hoje. O aumento do engano religioso, irmãos, e isso deve nos levar a uma reflexão. Uma vez que o fim se aproxima, estão aí os sinais claros, devemos voltar nossos olhos para este sinal, pois ele a partir de agora se tornará cada vez mais frequente e mais intenso, aumentará em número e em intensidade. Agora parece que Satanás prende a atenção dos crentes com esses sinais da natureza. Olha as enchentes, a catástrofe, a guerra em Israel, enquanto ele age no seio da igreja, semeando engano sem que ninguém o incomode.